Ah, tá. Vai começar agora. Muito bom dia. Todos estão me ouvindo? Eu achei que o som, acho que eu estou meio surda. O som estava... Tá dando? Tá bom? Para mim é um privilégio muito grande estar aqui. E eu vi algumas pessoas que há muito tempo não tinha visto. E agora que me... Aquele é o Fábio. Gente do céu. Eu acho que a idade está chegando, né? E aí a gente vê... Quer dizer, eu vi esse menino nascer, né? E de repente ele já é pai. Puxa vida, que coisa linda, né? E tantos outros irmãos que a gente viu pequenininho hoje já. E outros como nós estão de cabelos brancos. E outros que você viu pequenininho continuam, né? Outros realmente... A genética não deu crescimento, né? Mas é um prazer muito grande de estar aqui, sempre, apesar de não estarmos dominicalmente aqui. E estamos orando para que Deus confirme algumas coisas durante esse ano. Gostaríamos de estar em tempo integral, mas o Senhor tem nos falado que meu tempo agora é 100% com a minha mãe. E esse ano ela completa 90 anos e tem reagido muito bem, graças a Deus, mas precisa de muitos cuidados. E o tema que foi proposto para nós falarmos nessa manhã é um tema muito forte, é um tema que eu venho falando desde que o Senhor me chamou para missões. E por estar envolvida com países de linha dura, de linha de perseguição de igreja, que é a perseguição religiosa. Não é de agora esse termo, esse tema. E eu gostaria de saber entre os irmãos, o que os irmãos entendem sobre perseguição religiosa. Para nós começarmos um por vez, por favor. Eu acho que perseguição religiosa é toda aquela atitude contra a nossa crença, a nossa doutrina, e ela pode ter vários níveis, né? Ela pode ser uma perseguição só de chacota, pode ser uma perseguição de morte, né? Então ela tem vários níveis. Eu acho que é isso. Mais alguém? Levanta a mão. Mais alguém? Olha lá, o irmão. Também é cercear o direito de culto, de cultuar a Deus. É uma forma de perseguição. Tá. Eu dei algumas passagens bíblicas e à medida que eu for falando, os irmãos que receberam já devem ter separado e prontamente leiam, né? O dicionário diz que... tá. O dicionário diz que a perseguição é o ato ou efeito de perseguir, ir ao encalço, incomodar, importunar, atormentar, buscar, realizar, conquistar ou adquirir. Então, durante todo o percurso da nossa existência, e tem dados bíblicos, eu gostaria de dizer que eu fiz uma pequena apostilinha, muito resumida, e tem muito mais passagens bíblicas, e eu vou deixar com a secretária. Se alguém se interessar em ter uma cópia, eu não botei no pendrive, porque nem todo mundo tem oportunidade de ter um impressor em casa. Então, se alguém quiser ler mais passagens bíblicas, não vai dar tempo de nós lermos todas. Então, a Vera, acho que é a secretária, né? Então, por favor, procure a Vera e diga que gostaria de ter uma cópia. E aí a escola dominical, não sei, vai providenciar uma cópia para aqueles que derem o nome. Eu gostaria que alguém lesse 1 Reis 16:16. Nós vamos ver que durante a perseguição na história cristã, nós tivemos perseguição aos judeus, perseguição a Cristo, perseguição a Paulo, e na apostila tem exemplos gerais e profetizada
perseguição profetizada acerca da igreja. Então, quem tem 2 Reis 16:6. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até ao dia de hoje. Certo. Há poucas semanas atrás, e essa semana vai ser divulgado nos cinemas também, um canal televisivo aqui de São Paulo, passou a novela Os 10 Mandamentos. E agora vai ser passado no cinema também, né? E a história é conhecida da igreja, né? Não é possível que nós não conheçamos a passagem dos 10 mandamentos, toda a história do povo cristão. E eu me lembro que algumas pessoas no ônibus ou na rua que estavam acompanhando, então algumas crianças falavam para os pais: mãe, passai com que o povo não pereça. E quando perto da passagem do mar, algumas crianças gritavam, choravam em casa, né? E eu fico pensando, comecei a me lembrar, quando nós passamos esse filme em Angola, há mais de 20 anos atrás, tinha um grupo que cedeu, um grupo brasileiro, uma missão que cedeu um projetor, igual do cinema, para projetar na parede. E eu me lembro como se fosse hoje, o pessoal na igreja de Angola, presbiteriana de Angola, foi na parede apalpar, pensando que era uma coisa real. E aí depois que terminou, nós fizemos uma pequena explanação e as pessoas falavam assim, a simplicidade: irmã, tudo que você prega, tudo que os nossos pastores pregam é real. Nem todos tinham acesso à palavra de Deus. Então, a porção que eles tinham era o que era falado. E de repente, aquilo foi projetado para que eles vissem através de um filme. E esses dias, vendo a reação do povo de São Paulo, do povo do Brasil, não sei, eu me lembrei do povo de Angola. Quantas vezes, meus irmãos, nós sabemos que tudo isso está na palavra de Deus, mas nós precisamos ver com os nossos olhos, nós precisamos sentir. Então, muitas vezes, quando algumas pessoas vêm aqui, comentam algumas perseguições, alguns fatos, ou quando nós vemos alguma reportagem na televisão, no rádio, nos jornais e agora via internet, né? Nós ficamos, puxa, é real. Mas isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. E a palavra de Deus diz que de formas diferentes isso vai continuar acontecendo, e muitas vezes de forma a nossa natureza pior do que nós já vimos. Por isso que sempre os irmãos que estão acostumados comigo sempre me ouviram dizer: povo brasileiro, vamos aproveitar a liberdade religiosa que ainda temos. Vamos aproveitar que nós podemos falar, cultuar, louvar a Deus em alto e bom som. Temos determinada hora da noite que temos que diminuir o som, coisa e tal. Mas não se compara a países onde literalmente é proibido ter a pouca liberdade que ainda temos no nosso país. Outra passagem, Esther 8:13, quem achou? Em
Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Ramã, filho de Amedata, agadita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do 1º mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Os irmãos prestaram atenção? Faça o que quiserem. Não poupou homens, mulheres, nem crianças. Façam o que quiserem. Isso que nós estamos vendo nos últimos acontecimentos que tem nos amedrontado, sempre aconteceu. Aconteceu nos primórdios. Eu sempre digo, é muito fácil vivermos a carreira cristã num lugar aonde nós podemos entrar, sair, irmos quando quisermos. Ultimamente, agora a gente tem a Bíblia no celular, no tablet, o quê? Mas antes, o povo de Deus era identificado como o povo que andava com a Bíblia. Ei, aquele é diferente. E quantas vezes eu já mencionei que eu vivi em lugares onde as pessoas pregavam simultaneamente as mesmas passagens, porque não tinham a Bíblia inteira. As Bíblias eram queimadas. Então a pessoa tinha uma porção da Bíblia e toda vez que era convidado para pregar, pregava aquilo, quando não era trocado entre um pastor e outro. E nós temos muitas vezes coleção de Bíblias nas nossas estantes. E aqueles mais estudiosos têm hebraico, grego, mesmo não fazendo curso, tem lá na Bíblia, lá na estante. Mas não a lemos, não a estudamos. Quantos lugares do mundo tinham porções bíblicas escritas em papéis leves como o papel higiênico? Era passado assim secretamente. Já tentou escrever no papel higiênico? É difícil. O guardanapo que a gente usa é mais grossinho, mas o papel de higiênico é difícil de escrever. O povo de Deus, desde os primórdios, sempre sofreu perseguição religiosa. Por que tudo isso? Porque esse mundo não é nosso. Nós estamos aqui de passagem. O cântico, os irmãos do louvor não sabiam, mas o general é Cristo. Venha muito a ver com o nosso tema de hoje. Nós travamos uma batalha nessa caminhada. Não é fácil. Muitas pessoas que aceitaram a Cristo estão vivendo provas piores do que quando não tinha Cristo, como prova de fé. Cristo também sofreu muita perseguição. Os seus
o seu povo. É como se fosse São Paulo e de repente eu estivesse aqui falando e todos os paulistas levantassem: eu não quero ouvir essa mulher. Alguém que tenha Lucas 23, de 11 a 23, por favor. O reverendo Abel. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam animizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusam. Nem tampouco Herodes, pois me tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. De 11 a 23. Estou virando a página. Ah, está virando a página. O texto é um pouquinho comprido. Só para os irmãos entenderem o contexto da coisa. Que não eram só as autoridades, os irmãos estão percebendo? É. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Veja, o rei não viu nada de mal naquela pessoa. Mas o povo instigava: crucifica-o. Tem gente que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Irmãos, quando eu vejo essa situação, e no meio daquele povo, não havia só crentes em Cristo, né? O povo de Deus. Mas quando eu vejo toda a igreja numa situação, quantas, como diz a própria palavra de Deus, quantas cabras, quantos bodes há no nosso meio, que quando vier uma perseguição, uma arma apontada para a sua cabeça, você vai falar: não, lembra do Pedro? Andava com Jesus. Não, mas eu te vi lá, Pedro. Você era um deles. Não, era alguém parecido. Eu tenho um monte de sósia. Mas eu não estava lá. Gente, quantos de nós iríamos nos submeter? Nós estamos aqui todos limpos, perfumados, cheirosos. Mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uns instantes. Pode o nosso país ser assolado por uma perseguição religiosa, onde as portas estarão fechadas. Este último lugar que eu estive, eu visitei igrejas que os pastores, com muita cautela: olha, nós vamos visitar tal igreja. Ai, que bênção! Igrejas com lustres maravilhosos, carpetes, bancos, e que foram fechadas.
Porque era proibido evangelizar naquele local. E aquela igreja começou a evangelizar. E as autoridades souberam. Fecha. Nós encontramos também uma outra pessoa que perseguiu a igreja e depois foi perseguido. O apóstolo Paulo. Paulo era um homem inteligente, estudioso, e que achava que por perseguir os cristãos estava fazendo a coisa certa. E depois também foi perseguido quando aclarou a sua mente com as verdades bíblicas. Quem tem Atos 14, 19 e já prepara 22, 22. Não sei se a mesma pessoa vai ler. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Quem tem Atos 22, 22? Ouviram-no até essa palavra e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Os irmãos estão se apercebendo? Tire esse homem da terra, porque não convém que ele viva. Quantos homens e quantas mulheres estão sendo perseguidos, mortos, aprisionados, porque falam do caminho da verdade, o caminho que leva a Deus. Nós não sabemos o que é isso. Nós nunca fomos esbofeteados. Nós nunca nos mandaram cala-te. O som da nossa igreja, o louvor, a nossa vida cristã, o fato de nós estarmos lá fora, a oportunidade que ainda temos de professar a nossa fé, falando, testemunhando, distribuindo folhetos. Há alguns anos atrás eu fiquei surpresa de saber que na Europa, o berço do evangelismo, em alguns lugares, você fica com os folhetos assim na mão. E alguns missionários tiraram fotos, maior neve, tipo essa nevasca que está acontecendo nos Estados Unidos esses dias. Eles ficam assim, não pode nem fazer assim, não pode parar a pessoa. Então fica com os folhetos assim. E a pessoa passa e vê você com aquele monte de folhetos. Se lhe interessar, ela chega com você, por favor, aí você dá para ele. Isso na Europa. Imagine países onde é proibido falar que você aceitou Cristo como Salvador. Mas não resta, nem passaporte vão te pedir diretamente. É algo forte, meus irmãos. Nós temos também exemplos gerais. E nós temos a igreja profetizada acerca da igreja. As passagens que relatam profecias através da igreja. Quem tem Mateus 10, 17, Mateus 24, 9 e Lucas 21, 12. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Esse é Mateus 10, 17, né? Mateus 24, 9. Então serei atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Lucas 21, 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome.
o sermão profético, né? Quantos de nós iremos presenciar cenas como estas? Sermos levados ao cárcere, sermos levados à morte, sermos levados a desaparecer do contexto. Esqueça! Por amor a Cristo. Quantas pessoas que nós já ouvimos falar que passaram por situações difíceis por pregar a palavra de Deus. Eu me lembro que quando esse último campo que eu estive, alguns irmãos que já nem estão mais na igreja, já partiram para a glória. Esther, por que você vai para esse lugar se você não pode evangelizar? A igreja vai investir na sua vida. E esses dias eu também estava conversando com pessoas. E lá onde eu estive agora, eu vivia trabalhando no hospital. E juntamente no hospital era um asilo de pessoas, asilo idosos, né? Porque no contexto da cultura daquele país, ter algum defeito físico ou velhice é problema. Se você já chegou a uma determinada idade, e isso é um conforto para as viúvas aqui da igreja, ou você é viúva, já te colocam no lugar, porque você já é um encosto, você já é um estorvo naquele local. Quantas pessoas, quantas mulheres e homens eram levadas para esse lugar que era pago, apesar de pertencer à igreja, mas conceitualmente era o melhor lugar do país. As pessoas chegavam andando, as pessoas chegavam falando, mas daqui 15 dias as pessoas já estavam em depressão. Quando as famílias não tinham como pagar para que essas pessoas chegassem lá, pediam um laudo médico que a pessoa tinha transtornos psicológicos e as pessoas eram internadas em manicômios. Quantas pessoas com problema físico eram guardadas, muitas vezes até em correntes dentro de casa, para que ninguém visse que aquela família tinha alguém com problemas físicos dentro de casa. Muitas vezes a gente passa pela rua e encontra cadeirantes, tem até nos nossos ônibus aquela escada que desce para o cadeirante subir, pessoas especiais. No lugar onde nós estávamos, quase não víamos pessoas desse tipo na rua, porque era vergonha. E é assustador saber que a cultura é tão forte nesses locais. O medo é tão grande que as igrejas também se comportam desta forma. Você não vê uma pessoa com mais idade, é raro, ou com algum defeito nas igrejas cristãs. O que a palavra de Deus diz? Por favor, pastor, fale mais alto. Na sua velhice ainda darão frutos. Na sua velhice ainda darão frutos. Mulheres idosas, aconselhai as mais novas. Presbíteros, homens de mais idade, aconselhai as famílias. Você tem mais experiência. E quando eu vejo isso, dos lugares, dos países onde eu aprendi muito, como aprendi nesse lugar também, foi quando eu estive em África. E tem um escritor angolano que ele sempre dizia: quando morre um velho, queima-se
torna-se com ele uma biblioteca. Que é isso? Porque uma pessoa idosa, ela tem aprendizado, ela tem ensinamento, ela tem experiência que nós mais novos não temos. E como é que eu vou pegar essa pessoa que é uma biblioteca ambulante e vou encarcelá-la? Como eu vou pegar uma pessoa que tem tanto a falar para mim e vou desprezá-la? Irmãos, vamos fazer um paralelo? Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós vivenciamos a palavra de Deus, quanta coisa nós temos a falar. E muitas vezes somos proibidos de falar. Veja o paralelo? Quantas pessoas nunca foram na nossa igreja, nunca foi a uma escola, mas sabe muito mais da palavra de Deus do que muitos letrados aqui dentro. Porque ouviram e guardaram nas suas mentes e nos seus corações. Porque nos nossos dias ainda praticam as verdades bíblicas e tem muito a nos oferecer. A perseguição era parte da herança judaica. A associação do testemunho e sofrimento iniciado tão cedo como segunda porção do livro de Isaías. A possibilidade de morrer pela Torá. Torá é o livro sagrado dos judeus. Tornou-se aceito como um testemunho do judaísmo. Nós encontramos algumas religiões nos nossos dias que também o morrer é lucro. Porque eles acreditam na ressuscitação, reencarnação. Não só os espíritas, mas o próprio islamismo, né? Então, por isso que a gente vê muitos homens bomba, mulher bomba, essas coisas todas, porque eles acreditam que eles vão ser reencarnados. Então, quando a morte... nós vemos também o próprio índice de suicídio entre os orientais, os japoneses, né? Eles acreditam também na reencarnação. E o testemunho judaico, desta maneira, eles também acreditam dentro do livro do Torá, do livro sagrado, que desta maneira judeus não irão ser avessos ao martírio. Por quê? De alguma forma eles irão ressurgir. A disposição dos judeus de enfrentar o sofrimento era intensificada pelo exemplo de Cristo e pela associação da perseguição com ansiedade do fim desta vida. Quem tem Marcos 13, de 7 a 13, é um texto um pouco grande. Eu não passei esse texto? Marcos 13. Eu não passei? Eu leio. Ou se alguém achar na minha... eu tenho aqui. Marcos 13, de 7 a 13. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Formoso é que assim aconteça, mas ainda não será o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levados perante os governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora. Isso falai. Porque não sois vós que falais,
mas sim o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o seu irmão, e um pai a seu filho. E filhos se levantarão contra os pais e o matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não vos importeis com o que haveis de falar. Na hora, o Espírito Santo falará por vós. Eu me recordo que quando eu estava em Angola também, uma vez o pastor da igreja, reverendo Neves Musaki, falou: irmã Esther, nós precisamos de você urgentemente que vá à cadeia. Eu falei: misericórdia, agora já é demais. Mas naquele país, os irmãos, imagina, em 88, país completamente em guerra, então havia contêineres. Muitos países, somente das Nações Unidas, levavam em navios comida para esses países. E quando eu também trabalhava na Associação Evangélicas de Angola, que pertencia, era membro à Igreja Presbiteriana, e então chegava aqueles contêineres de comida, e nós distribuíamos toda aquela comida por todas as igrejas membros da associação, e essas pessoas providenciavam transporte para essa comida chegar. Então eram depositadas em armazém, que era muita comida. E veja só o que aconteceu. Essas comidas, imagina, o povo em guerra, passando fome, sabendo que você está com a igreja lotada de comida. Mesmo que você põe uns guardinhas ali para vigiar, havia tanta comida, sacas de milho, saca de feijão, saca disso e daquilo, que ia até o teto. Mas o teto não tinha laje. Então o que faziam os saqueadores? Subiam, abriam um telhado. Isso não é milagre de Cristo quando desceu a cama, não. É saqueadores. Iam pegando sacas de comida até que um daqueles guardinhas, que era irmão da igreja, viu? Pá, 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 pá. Atirou, o homem morreu. Pronto. O guardinha foi levado para a prisão. E as prisões desses lugares são proibidas de visitação. E era para lá que os pastores estavam querendo que eu fosse falar com o capitão. Eu estou perdida. Agora, já não posso falar muita coisa, ainda tenho que ir até a prisão. Eu falei: meu Pai Celeste, o que eu vou falar naquele lugar? Eu comecei a orar, imagina uma mulher. Aí cheguei, eu quero falar com o capitão X, me deram todas as diretrizes. Espera, até, tem uma brasileira assim assado. Cheguei, falei: Jesus, o homem todo, naquela época, lembram-se, Angola era de linha de país comunista, era proibido evangelizar, havia limitações. O que eu vou começar a falar com esse homem? Na hora, fale de futebol, fala de café. E eu fui falando. E o homem foi gostando da minha prova. Fulano, Pelé, coisa e tal. Falei: Senhor, me dê nomes aí para falar desses futebol. E fui falando. E com a palavra de Deus ali na minha bolsa, que horas que eu vou puxar essa palavra? Que horas que eu vou falar realmente por que eu estou aqui? E na hora exata, o assunto surgiu e eu cheguei na palavra de Deus como exemplo. Só sei que a conversa foi até eu chegar no irmãozinho preso, umas 2 horas. Até que o capitão falou: irmã, o dia que você quiser vir aqui de novo, eu vou. O angolano tem um português muito rebuscado. Eu vou mandar arrancar
aqueles portais, aquela porta para você passar. Falei, agora é a vez de eu falar. Agora está preparado. Eu falei, bom, eu não sei se eu vou voltar aqui outra vez. Mas eu trouxe uma pequena porção da palavra de Deus para o Senhor. O Senhor me dá licença de oferecer. Mas o segundo motivo que eu vim aqui é por causa de uma pessoa, e aí eu comecei a relatar os fatos. O homem recebeu a palavra. Eu nunca mais voltei naquele local. Em poucos dias o irmãozinho foi libertado. Mas eu pedi a Deus, Senhor, eu nunca vim neste lugar. Eu não sei o que falar. Mas por favor, meu Deus, fale através da minha boca. E o Senhor colocou coisas que eu nem lembrava, eu só lembrava do Pelé, mas de repente veio outros jogadores ali que eu nem... Café. Eu lembrei que Angola foi o 5º país, maior produção de café antes da guerra. E comecei a fazer as comparações. É mesmo! Até que eu cheguei na palavra de Deus. Para aquele homem comunista, para aquele homem que não acreditava em Deus. E cheguei no irmão. A disposição dos judeus de enfrentarem o sofrimento não é novo na história do povo de Deus. Em Atos 8, de 1 a 3, vamos ler. Eu vou ler. Diz assim, Atos capítulo 8, verso 1, 2 e 3. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. E uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, lembra do Paulo? Antes ele era perseguidor, Saulo. Porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. O verso 1 indica que o sofrimento da igreja nessa época de dispersão era visível a todos. Homens e mulheres eram mortos, outros encarcerados, famílias separadas, e aqueles que conseguiam fugir deixavam sua história para trás. Você está proibido de ficar aqui. E não havia tempo de fazer, vou botar um carro aqui, um carro baú, botar todos os meus pertences e sair. Não, você saia com a roupa do corpo. Quantos lugares, quando vem a perseguição, as pessoas só têm tempo de sair. Sair do jeito que está. Pega o filho, pega a filha, pega a mulher, quando dá. O verso 2 diz que a igreja chorava a morte de Estevão. Imagina nós vermos um dos nossos pastores, um dos nossos líderes, apedrejado como foi Estevão, e não temos tempo de prantear a morte dessa pessoa. Nós temos que partir. Verso 3. Tratava-se de um sofrimento espiritual quando os alicerces das convicções mais profundas são atacados. Nós cantamos, eu sei em quem tenho crido. Isso é uma convicção forte. Eu sei em quem tenho crido. A minha fé não é em vão. Nada vai abalar a minha fé nas minhas convicções da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que haverá dias em que a sua fé, a minha fé, a nossa fé
será provada a preço de sangue. Eu fui criticada há um tempo atrás, quando numa reunião de várias missões, eu dizia que eu não fazia questão, e nem tem como, é muito dinheiro, você está num outro lugar e ser trasladado o seu corpo para ser enterrado aqui. O corpo não faz diferença. E eu fui, não, nós temos que prantear a irmã, em consideração. Mas nem sempre haverá oportunidade de você sepultar os seus mortos diante da perseguição. Classificação ou rangue. Durante 14 anos seguidos, a Coreia do Norte está em primeiro lugar de perseguição no mundo. Simplesmente ser cristão neste lugar pode custar a sua vida. Eu não sei quantos dos irmãos já teve a oportunidade de assistir alguns filmes de Missão Portas Abertas. Quantos filhos são levados a outros países para estudar e aceitam a Jesus naquele local? E quando voltam para visitar os seus familiares, imagina levar alguma porção bíblica. O Iraque, onde nós temos no norte a família missionária da igreja, é denominada segundo lugar de perseguição, ou classificação de perseguição. Dominado nos últimos anos pelos extremistas do Estado Islâmico, que também atuam na Síria, que é o 5º lugar do ranking. Eu estive na Síria quando estava no Líbano por questão de visto. E já era um país de opressão. No Líbano, você podia manter igrejas. Mas na Síria ou nesses países de linha dura, na sua identidade vem a religião que você é. Então, quando você vai no cartório registrar o seu filho, você já põe lá a religião que ele é. Imagina se você põe que ele é cristão. Os irmãos, é forte. Na sua identidade, certidão de nascimento, RG, passaporte, está escrito a religião que você é. Irmãos, precisa de muita fé. E quando eu visitei uma daquelas igrejas da Síria, apesar de que 90% era de irmãos armênios, que também sofreram perseguição na Armênia, muitos atravessaram o deserto para chegar à Síria, era completamente diferente do que eu via no outro país. Irmãos de fé, mesmo diante de perseguição. O Bahrein é o 48º lugar. Bahrein é um país da África. Os cristãos representam 10% e são proibidos de evangelizar. Níger, 49º lugar, um dos mais carentes países da África. Sua proximidade com a Nigéria deixa os cristãos sujeitos aos ataques do grupo Boko Haram. Cada local tem um grupo, assim como o Mali e a Líbia, com o grupo da Al-Qaeda. Na Índia, o hinduísmo foi institucionalizado. Então, o que nós enxergamos? Que a cada dia surge um grupo aparentemente mais violento do que o outro. E isso não vai parar. Cada vez vai piorar. Ontem eu assisti uma reportagem num canal televisivo que diz que um grupo de neonazista encontrou uns escritos achados de Hitler. Na época, dizia o
o comentarista, que Hitler escreveu mais ou menos 100 páginas. E esses comentaristas destrincharam essas 100 páginas e está dando quase 1000 páginas. Eu não sei se tem acesso em português. E quando eu vi aquilo, eu me lembrei que há algum tempo atrás, e nós vamos falar agora na conclusão, ser comunista era algo fatal. Nos nossos dias, quando nós ouvimos falar do islamismo, nós tremamos nas bases, achando que o comunismo acabou, que o islamismo está em pauta. Nem toda pessoa islâmica é terrorista. Mas os fundamentos são fortes e avessos ao nosso. O que vai surgir daqui uns dias? Veja, o comunismo caiu, mas a chama está lá. Quantos anos o muro de Berlim caiu? Quantos países que eram de linha comunista que hoje não são? Nós ouvimos falar mais da Coreia do Norte, de Cuba, que já está bem liberado. Mas surgiu esse fato essa semana. Quando pensamos em perseguição religiosa, sempre culpamos um regime político ou religioso. Se sabemos que extremistas matam cristãos, a primeira coisa que pensamos é que o islamismo, se o islamismo não existisse, essa situação não haveria. Será que não haveria? O islamismo e o comunismo não existia na época dos irmãos lá atrás. Já havia perseguição. Veja como o degrau vai subindo, de grau de atrocidade e de perseguição. Outro inimigo que nossas mentes acusam como verazes perseguidores são os regimes políticos, repressivos e perversos, nossos irmãos baseados em leis injustas que eles mesmos aprovam. Quando o comunista estava em alta, foi o que eu falei, muitos cristãos do mundo livre pregavam que esse regime era a besta do Apocalipse. Eu ouvi tanto isso, mas tanto isso, e que seria o grande perseguidor da igreja naquele século. Eu, quando fui preparada para ir para Angola, naquele regime comunista, cuidado no que você vai pregar e falar na igreja. Eu não entendia muito isso. Em 89, quando teve um dos acordos de cessar fogo em Angola, no acordo de Lusaka, nós descobrimos que dentro da igreja, por isso que eu falo que há muitos lobos infiltrados no nosso meio, descobrimos que tinha muitos agentes do governo frequentando a nossa igreja. E eles filtravam tudo que nós falávamos. Se nós falássemos alguma coisa do governo ou da situação do regime político, se você era estrangeiro, na hora o seu passaporte era lá. Os irmãos se lembram daquele sequestro de Angola? Deu até livro das missionárias de outra denominação. Elas foram proibidas de regressar ao país. Vejam, elas escreveram um livro aqui no Brasil. Com a saída delas, boa parte dos pastores das igrejas que elas pastoreavam, do que elas frequentavam, desapareceram. Veja a força de um regime. O que menos importa, irmãos, é como a perseguição vem ou que tipo de máscara ela usará. A perseguição pode ser o quê? Com armamento,
A perseguição pode ser aquela perseguição que nós estamos vivendo agora de violência. Eu tenho medo psicológica. Não importa que tipo de máscara a perseguição venha assolar a igreja de Cristo Jesus. Seja como for, ela sempre existirá. Para aqueles que acham que nunca serão perseguidos por causa da fé em Cristo, eu tenho algumas palavras do próprio Jesus Cristo. Mateus 5,10. Pode marcar aí. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Oh, meu Deus. Não é também assim? Coitadinho de mim. A palavra diz que o Senhor dá força. Claro que você não vai se expor. Eu tenho aqueles tipo Marte, né? Eu morri pela fé. Há muita gente assim. Você tem que ter os seus cuidados, acautelai-vos dos lobos. A palavra de Deus também fala. Mas nós não podemos nos calar. O nosso país precisa de Jesus. O nosso governo precisa de Jesus. A nossa família precisa de Jesus. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Que alento, né? Como é que você vai dizer para a pessoa que você está evangelizando? Mas que coisa! Como é que você quer que eu siga esse Cristo que você está pregando? Se a palavra diz que eu serei perseguido a partir daí. É sério? Irmãos, como eu disse, a perseguição vem de várias formas. E muitos abandonam essa fé porque não a suportam. Quantos aceitaram a fé e na primeira prova deixaram... eu não tinha tudo isso. Quantos irmãos na fé estão desempregados nos dias de hoje? É uma perseguição. O que eu vou fazer agora da minha vida? Quantos de nós temos pessoas doentes nas nossas casas? Quantos de nós temos pessoas, parentes que estão desviados da fé? Quantas mães, quantos pais choram por seus filhos que estão vivendo uma vida não digna? Quantas mulheres sofrem por não ver os seus maridos dentro da igreja, seguindo a carreira cristã? Quantos homens choram porque sua esposa desviou da fé? Senhor, o que eu vou fazer? Mas a palavra de Deus diz: caminhai, caminhai, eis que estou contigo só agora dentro da igreja? Irmãos? Está muito fraco. Se você tem essa convicção, a palavra de Deus diz que o Senhor estará conosco quando? Todos os dias. Não, os irmãos estão com pouca fé. Os irmãos nem tomaram café hoje. Eis que estou contigo, convosco. Todos os dias. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Se nós fôssemos dar oportunidade para quantos aqui falarem o que já passaram, nós não teríamos limite de horário. Porque dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu não suporto essa prova. Mas o Senhor disse que estaria comigo todos os dias. E hoje eu sou vitorioso, você é vitorioso. Porque o Senhor lhe deu a oportunidade de passar por essa prova. De cabeça erguida, de pé. A nossa vida é uma viagem. E uma viagem que requer preparação. Uma viagem que requer documentos. Uma viagem que requer conhecimento.
Uma viagem que requer direção. Para onde que nós estamos caminhando? Nós estamos nos preparando para chegar lá, na morada eterna. Irmãos, não é uma viagem de escada rolante, não é uma viagem de elevador. É uma viagem muitas vezes de sangue e dor. É uma viagem de caminho de pedra, de espinhos. Mas a palavra de Deus diz que Ele estará conosco todos os dias. E quando nós estivermos cambaleando, Ele vai mandar os seus anjos a nos levantar como soldados firmes. O cântico que nós cantamos, o nosso general é Cristo. Não existe outro. Há muitas religiões, não, para chegar no céu há muitos caminhos. Não existe outro caminho senão a Cristo. Você quer aceitar a Cristo? Se prepare que você vai ser perseguido. Como é isso? Explica para ele. Uma perseguição de vitória. Uma perseguição onde eu clamo ao Senhor e o Senhor me ouve. O Senhor não está mudo, não é uma parede, não é uma tábua, não é uma pedra. Que age através da minha vida e através da vida daqueles que creem. Por causa dessas advertências vindas do próprio Deus, a pergunta que está nos nossos corações não é como a perseguição virá ou de que forma, mas sim se estaremos prontos para sermos perseguidos pelo nome de Cristo. Será que negaríamos nossa fé em Jesus só para salvar a nossa vida aqui? Será que negaríamos a nossa fé em Cristo para pouparmos a nossa vida aqui? Que o Senhor se digne a olhar com seu olhar de misericórdia para cada um de nós. Que nós possamos chegar ao Senhor na quietude, na calada da noite e falar: Senhor, eu não tenho sido uma serva, um servo, como lhe apraz. Senhor, tem misericórdia daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças que têm perdido a sua vida por amor à causa de Cristo Jesus. Eu não sei o que é isso, mas eu não sei se ainda irei passar por isso. Mas se eu for, que eu não perca a minha fé em Cristo Jesus. Que eu não perca o alvo de olhar para a cruz de Cristo Jesus. Que eu não olhe para a frente, para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Mas que eu possa permanecer com o meu olhar no alvo que é Cristo Jesus. Irmãos, não é fácil. É muito bonito estarmos numa igreja. Ah, agora eu vou ser mulambeiro. Não, a palavra de Deus não está dizendo isso. Mas a palavra de Deus está nos exortando. Prepare-se para o dia mau. Prepare para as perseguições. Ainda não é o fim. Nunca vimos há uns anos atrás aqueles mais de cabelo branco aí. Pai enterrando o filho. Era filho que enterrava pai. Pai matando o filho. Filho matando o pai. Terremotos, maremotos. Ainda não é o fim. Imagine. Irmãos, vamos nos apegar à palavra. Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos ouvir a palavra de Deus abrir os nossos entendimentos. Senhor, eu quero comer. Eu quero me preparar para essa viagem, continuar caminhando, para que quando o dia mau chegar,
e assolar o meu povo, assolar a minha casa, assolar a minha família, eu não deixe de dizer: o meu Deus é vivo. O meu Deus fará tudo por mim. E se for da bendita vontade dele levar os que são meus, ainda assim, eu continuarei firme. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê coragem. Que Deus nos dê fervor. Que Deus nos dê perseverança de aumentarmos e nos alimentarmos da palavra dele e orar por aqueles que já passam duras perseguições. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi exposta, apesar de que rápida, e tem muito a que falar sobre esse assunto, mas não é assunto novo. O teu povo lá no passado já passava duras perseguições. E muitos deles, Senhor, permaneceram na fé. Nos nossos dias, Senhor, temos passado agruras, temos levado bofetadas, temos passado, Senhor, por injúria de todas as formas, pressões emocionais, pressões materiais. Mas a nossa fé está alicerçada à tua palavra. Senhor, continue falando aos nossos corações. Continue falando aos líderes das igrejas. Continue falando ao teu povo que diz e prega o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, agora e todos os momentos que ainda nos resta nesta vida, a pregoar a tua palavra. Aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé ao Senhor quando faltar, para que possamos nos apresentar a Ti um dia dignos de sermos chamados Teus filhos. É em Cristo Jesus que eu oro agradecida. Amém. Então eu vou deixar com a Vera, com a Vera, um pequeno esboço, e se alguém tiver interessado, por favor, procure ela para ter uma cópia. Isso, irmãos, vai ser bem fácil a gente fazer isso. Só não dá para fazer hoje, mas você anota o seu nome, deixa o seu nome anotado, e ao longo da semana a gente já deixa impresso, você retira no próximo domingo. A única coisa que me deixa muito preocupado com um tema como este é que às vezes nós, por muito pouco, deixamos de servir ao Senhor. Eu não sei como é que Deus olha do céu e vê a nossa igreja. Nós precisamos ser mais aguerridos. Essa palavra final, vamos nos apegar. Hoje é dia do Senhor. Filho de Deus tem que guardar o dia do Senhor. É assim que a Bíblia ensina, gente. É dia para orar, dia para instruir a família nas coisas santas, dia para meditar na palavra, é dia para preparar o coração para o culto. O crente tem que vir para o culto preparado. Hoje nós temos culto ao Senhor. E vamos render graças a Ele mais uma vez, porque tem caminhado conosco. A Esther estava falando de caminhar, né? Eu tinha lido a mensagem do pastor Marcos Kleber no boletim, em que ele fala que a caminhada cristã não é estrada tranquila não, é cheia de curvas, de pedras, de desafios, de obstáculos, mas é caminhada com o Senhor. O que é o melhor de tudo, não é que é difícil, é que a companhia é boa. É ou não é, gente? Louvado seja Deus, né? Fazer uma viagem dura, difícil, longa, é ruim, mas quando a companhia é boa, tudo muda. Vamos ficar em pé, mais uma vez orar e pedir a bênção do Senhor para esse dia. Senhor, abençoa a tua igreja neste dia em que tua palavra nos chama à responsabilidade diante deste mundo que odeia aqueles que amam a Cristo como odiou a Cristo, mas precisa da nossa luz.
sejamos fiéis a Ti, acima de tudo, e ao nosso chamado, para continuarmos iluminando este mundo. Abençoe Tua serva, missionária Esther, abençoe sua vida, sua saúde, abençoe a sua família. Deus, lembramos da sua mãe, do Anderson, da Nazaré, da Raquel. Abençoe, Senhor, para que esta família, que tem sido tão abençoada ao longo dos anos, de alguma maneira, continue assim, Pai. E que a Tua serva Esther possa viver esses dias ao lado da sua mãe, já com tantos anos de vida, Pai, sendo também uma bênção ali naquele lar. Muito obrigado pela aula que tivemos, nos leve em paz para os nossos lares, nos traga a adoração do nome do Senhor, para juntos podermos honrar o Senhor. Que Deus, o Senhor nosso Deus, seja ao nosso lado, esteja ao nosso lado e que caminhe conosco em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, que Deus abençoe a todos.